O sangue de Cristo tem poder. Nós estamos aqui reunidos, existimos como igreja, por causa de um acontecimento que marcou a história. Por causa de algo que de fato dividiu a história. Por causa desse fato, vidas têm sido transformadas. Por causa deste fato, o mundo existe hoje de uma forma completamente diferente do que poderia ser. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 1 a 11. Estaremos lendo aqui o relato do evangelista Lucas, que registrou neste livro de Atos, neste início do livro, aquilo que foi a parte final do começo. A parte final do começo. Atos capítulo 1, lendo os versos de 1 a 11. Assim lemos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, que traz ensino necessário para o nosso viver, para aquilo que Tu tens para cada um de nós como propósito. Fala ao nosso coração nesta hora, que o Teu Espírito esteja encontrando ambiente acolhedor no nosso coração, para ouvir a Tua voz e aplicar no nosso viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, houve um acontecimento que dividiu a história. Os irmãos conhecem bem que a história ficou dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E o texto que nós acabamos de ler é o registro de um resumo que Lucas faz na introdução deste livro de Atos.
Ele diz que fez o primeiro tratado, e ele se dirige a alguém chamado Teófilo. Teófilo é um nome cujo significado é amigo de Deus. Os intérpretes da Bíblia têm entendido que isto pode significar alguém que era um conhecido de Lucas, talvez alguém com uma posição influente, e que Lucas então dirige a ele esses 2 livros. Ele escreveu o Evangelho de Lucas primeiro, como este relato aqui afirma, fiz o primeiro tratado, o primeiro livro acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pode ser também que Teófilo seja um nome que Lucas criou para endereçar este livro a todos os que se colocam na posição de amigos de Deus, aqueles que se interessam pelas coisas de Deus, aqueles que querem ouvir a respeito de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Lucas então diz que o primeiro tratado, o primeiro livro foi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E neste relato aqui, ele apresenta o momento final, a despedida de Jesus para com os seus discípulos. Aquele momento quando Cristo dá a última ordem, a última recomendação. Eu gostaria que meditássemos em alguns aspectos a respeito disso, neste culto em que pensamos nisso que é o nosso tema de missões estaduais. Eu me importo, anuncio Cristo ao agreste. Como foi dito, a ênfase no agreste é a ênfase deste ano, mas o trabalho continua sendo feito em todo o estado. Já houve a ênfase na região metropolitana, já houve a ênfase na zona da mata. Estamos dando ênfase este ano ao agreste e restam ainda o sertão e a região do São Francisco. E isto virá nos próximos 2 anos. Dentro desse contexto, a gente pensa então naquilo que Lucas escreveu. E Lucas então diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele diz que todo o primeiro tratado foi a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar. Nós lembramos que quando Jesus estava na cruz, uma das frases mencionadas por Jesus foi: está consumado, está concluído, está terminado. Como é que Lucas agora diz que aquele primeiro tratado foi apenas a respeito das coisas que Jesus começou a fazer? É porque aquilo que Jesus veio fazer está dentro de um propósito de Deus que se estende para além da própria missão de Jesus Cristo aqui na terra. O primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, pega Jesus desde antes do seu nascimento, quando é anunciado ainda a Maria que ela haveria de dar à luz um filho. E o texto se estende até o momento depois da sua morte. Mas agora ele se refere assim que isso foi apenas o começo. É por isso que eu mencionei que esse texto que nós lemos fala do fim do começo. Porque aquilo que Jesus fez, o que Jesus veio fazer, ele completou. Mas aquilo era apenas um início de algo que Jesus tinha para alcançar a toda a humanidade. Algo que ele encarregou os discípulos então para dar continuidade. Jesus cumpriu a sua missão. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele veio para isso. É interessante que muitas vezes as pessoas pensam em Jesus como aquele mártir de uma causa,
alguém que morreu em defesa de uma causa, alguém que foi incompreendido. De fato, quando eu era criança, até pensava como tantas pessoas contribuíram para a morte de Jesus. Foram aqueles que viviam tentando acusar Jesus, os fariseus, os escribas, os saduceus. Foram aqueles que insuflaram a multidão para pedir que Jesus fosse crucificado. Foi Judas que traiu Jesus, entregou Jesus para a prisão e morte. Foi Pilatos que lavou as mãos. E eu pensava comigo mesmo, poxa, se algum desses grupos não tivesse agido desse jeito, Cristo não teria sido morto. Mas acontece que o próprio Jesus havia dito, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Cristo havia recebido do Pai o mandamento de vir exatamente para morrer. Ele viveu e vivendo sem pecado não mereceria a morte. Ele sendo o único que conseguiu viver sem pecado, porque a palavra afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Mas Jesus veio para que, sendo aquele que viveu sem pecado, poder entregar-se para morrer no lugar de todos os pecadores, para cumprir com aquilo que é a condenação do pecado de todos nós. E Cristo veio e cumpriu a sua missão. Ele veio e suportou a cruz, mesmo tendo a sua preferência de evitar aquele momento. Humanamente falando, aquele momento seria muito difícil, de modo que Jesus, na véspera da sua morte, ele chega a pedir ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus teria preferido, humanamente falando, não precisar passar por aquilo. Mas aquilo era o necessário para a nossa salvação, era o necessário para o perdão do nosso pecado. Cristo cumpriu a sua missão. E então, ele entregou aos discípulos uma outra missão. Ele entregou aos discípulos algo que precisava ser levado adiante. E isso que ele entregou aos discípulos estava baseado, fundamentado no fato da sua ressurreição. Porque Cristo morreu na cruz, mas a morte não pôde prendê-lo. Porque ele era aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se alguém que disse isso fosse então vencido pela morte, nós não poderíamos crer nessa palavra. Nós não poderíamos crer que Cristo é ressurreição e vida, de que aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas ele ressuscitou. Ele havia prometido aos seus discípulos e no terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que Lucas escreve aqui no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. O apóstolo Paulo vai escrever a respeito dos momentos em que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressurreto. E um dos momentos ele menciona que foi diante de cerca de 500 irmãos. 500 pessoas de uma só vez testemunharam que Jesus ressuscitou. Aquele mesmo que eles viram ser crucificado, ter o seu lado ferido por uma lança, ao terceiro dia ressuscitou. E o texto diz que ele então apareceu-lhes durante 40 dias, e falando-lhes das coisas concernentes ao reino
de Deus. A missão cumprida de Jesus foi provada pela sua ressurreição. O fato é que Cristo ressuscitou. E agora então Jesus entrega aos seus discípulos também uma missão. E os discípulos não entendiam exatamente ainda como era essa missão. Até mesmo nesse momento, até mesmo a essa altura, quando Cristo está prestes a subir para o céu, a pergunta que lhe é feita é: Senhor, é este o tempo em que haverás de restaurar o reino a Israel? Os discípulos estavam preocupados com aquilo que eles haviam vivenciado ao longo de toda a vida. Os judeus esperavam o Messias na expectativa de que Deus haveria de enviar alguém para restaurar o reino a Israel. Aquela glória que Israel conheceu, experimentou no tempo de Davi, de Salomão, num reino em expansão, num reino em riqueza. Mas o povo havia passado por uma série de períodos de domínio estrangeiro. E agora o povo estava sob o domínio romano. E eles esperavam o Messias que viesse a restaurar o reino a Israel. De que aquele prometido de Deus fizesse com que aquela nação tivesse novamente a sua glória. A essa altura, então, os discípulos, apesar de tudo aquilo que Jesus passou, eles ainda perguntam: é este o tempo em que haverás de restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus é: não compete a vocês conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Nós não sabemos exatamente como estava o pensamento dos discípulos. Mas o que é certo é que aquela pergunta aponta na direção de que os discípulos estavam preocupados com a sua própria nação, com o seu povo. Eles haveriam ainda de entender que o Evangelho seria o Evangelho para o mundo inteiro. Jesus imediatamente haveria de dizer a eles, naquele mesmo texto, Jesus vem e diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas os discípulos não perceberam totalmente ainda. Foi necessário que alguns eventos pudessem acontecer. Hoje pela manhã estava falando na sala de novos membros e relembrando exatamente o fato de que foi necessária uma ação de Deus, de confirmação daquilo que era o seu propósito para que o povo pudesse entender. No dia de Pentecostes houve um milagre ali. As pessoas estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes, que não tinha nada a ver com o cristianismo propriamente, tinha a ver com o judaísmo, mas havia gente, judeus de todas as partes do mundo reunidas, e de repente os discípulos de Jesus começam a falar, e um milagre acontece. Aqueles discípulos que eram naturais da Galileia, pescadores em boa parte, gente sem muita instrução, de repente começam a falar para aquela multidão reunida em Jerusalém, e as pessoas começam a ouvir, cada um entendendo na sua própria língua. Uma manifestação de Deus para dar a confirmação de que era Ele que estava fazendo aquilo. E as pessoas então entendendo que aquilo não poderia ser algo criado pelo homem, mas que alguém falando na sua própria língua e todos entendendo, cada um na língua da sua
pátria materna, porque eram judeus de muitos lugares, como nós temos judeus brasileiros que falam o português, e judeus alemães, americanos, ingleses, e era como se fosse a reunião de todos, e cada um estava entendendo na sua própria língua. Deus dizendo: sou eu que estou fazendo isso. E as multidões entenderam dessa maneira, porque Pedro prega a respeito de Jesus, e diante dessa confirmação da parte de Deus, os judeus, quando Pedro termina de pregar, diz: que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o Espírito Santo. E naquele dia foram batizados cerca de 3.000 pessoas. Depois esse número sobe para 5.000, e depois o número já não é mais contado no relato do livro de Atos. Deus confirmando que era Ele que estava agindo. Aí Filipe vai a Samaria. Samaria era uma cidade que era inimiga dos judeus. Judeus e samaritanos não se davam bem. Mas lá em Samaria, Pedro é enviado para saber o que é que está acontecendo lá. E há uma manifestação do Espírito ali dizendo: sou eu que estou confirmando isso. E os judeus então entenderam que a salvação era também para os samaritanos, que eram meio judeus, eram descendentes de judeus, mas que tinham se misturado com outras nações. E finalmente Pedro é chamado a Cesareia, e ali em Cesareia, Pedro pregando agora a não judeus, um centurião romano, é quem recebe um recado de Deus para chamar Pedro, e ali, a pregação do Evangelho, ali o Espírito Santo mais uma vez se manifesta, Deus dizendo: sou eu que estou confirmando. Deus estava dizendo que a salvação, que o seu reino, não se restringia apenas a Israel, mas estava ao alcance de todas as pessoas, no mundo inteiro. E aí a gente pensa na gente mesmo. Os discípulos estavam naquela hora olhando para si mesmo, para a sua nação. Eles estavam preocupados com a restauração do reino político a Israel. E Deus estava falando a respeito do seu reino nos corações de todas as pessoas no mundo inteiro. Jesus Cristo então entrega a missão a esses discípulos, e haveria de ensinar a esses discípulos, com estes fatos mencionados, e outros mais, que traziam a confirmação de que o seu reino seria nos corações de todas as pessoas que recebessem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Cristo cumpriu a sua missão e entregou aos discípulos uma missão. Essa missão é dele. O texto que nós lemos vai dizer no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquilo que nós fazemos como igreja é anunciar isto que Jesus mandou. Aquilo que Ele disse que deveríamos estar fazendo é de testemunhar que a vinda de Jesus Cristo foi para a salvação de todo aquele que crê. E agora o próprio Jesus é quem diz que o cumprimento dessa missão não caberá apenas a nós. O cumprimento desta missão é algo que cabe a nós, mas a capacitação vem dele. A ordem é dele e o poder é dele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder para que possamos cumprir aquilo que Deus deseja que façamos neste mundo. O poder vem dele. É Ele quem age em nós. É Ele quem coloca em nós a capacitação.
é Ele quem nos dá dons, é Ele que usa esses dons, e então, ao nos colocarmos à sua disposição, nós nos colocamos como instrumentos, e Ele é quem faz, é Ele que faz a obra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O tema da campanha de missões estaduais é Eu me importo. E hoje, ao longo deste culto, tivemos a pergunta: eu me importo? Pode ser que muitas vezes estejamos muito preocupados com aquilo que são as nossas necessidades pessoais. E às vezes a gente procura a Deus como se o interesse maior de Deus fossem essas necessidades. Não é que Deus não tem interesse nessas necessidades, até o Senhor Jesus promete que Deus se preocupa com isso, ao ponto de que lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro escreve: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, Ele está atento às nossas necessidades, mas Ele tem um propósito maior. Ele tem um propósito de que a nossa vida seja um testemunho de Jesus Cristo. Ele tem um propósito de que outras pessoas possam ouvir também que Jesus é Salvador. Pessoas que estão sem horizonte. O próprio Senhor Jesus, o texto bíblico vai afirmar que em Mateus capítulo 9, verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Em outra ocasião, Mateus 14, 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus compadeceu-se das multidões. E aí vem a pergunta: e eu me importo? Eu me importo? Ou talvez eu esteja como os discípulos estavam, olhando para as minhas necessidades, aquilo que são os meus projetos, os meus alvos. Meus projetos e alvos têm a ver com Deus também. Ele deseja que estejamos caminhando na nossa vida, alcançando projetos e alvos. Mas estamos preocupados que esses projetos e alvos glorifiquem ao Senhor Jesus? Estamos preocupados se esta é a vontade de Deus para nós? Estamos preocupados em que aquilo que nós planejamos possa ser avaliado, colocado diante de Deus em oração, e possamos dizer: Senhor, é isto que Tu tens para mim? Se não, Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente, muda os meus planos, para que eu possa estar alinhado com aquilo que são os Teus planos, os Teus projetos. E a gente se coloca diante de Deus, e a gente abre a palavra, e a gente pede de Deus direção, e a gente ora, mas o nosso propósito maior precisa ser o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. O texto de Atos 8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós podemos viver a vida no nosso próprio poder, podemos viver a vida do nosso jeito, podemos viver a vida para o que nos interessa, e teremos um alcance na vida. Mas o texto diz que esse alcance pode ser muito maior na nossa vida, se nos colocamos para o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. Aquele texto de Paulo escrevendo aos Efésios também reitera este pensamento, porque Paulo vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja,
por Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. É Ele quem faz em nós, e então entregamos a Ele a glória. Aquilo que nós fazemos, não fazemos por nós mesmos. Se colocamos a nossa vida nas mãos dEle, aquilo que realizamos é obra dEle, não é nossa. Por isso toda a glória seja dada a Ele. Não temos por que nos envaidecer de qualquer coisa. É como se o bisturi se envaidecesse de realizar uma cirurgia. Mas o que importa ali é que o cirurgião possa segurar o bisturi e realizar tudo aquilo que é necessário. Nós somos instrumentos de Deus para algo de grandioso que Ele tem para realizar na nossa vida. À medida que nos colocamos nas suas mãos, à medida que fazemos como Jesus, que se compadeceu das multidões. Foi mencionado aqui já a respeito da quantidade de pessoas no agreste que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas que se dizem cristãs. E aí eu lembro de um testemunho do irmão Marcos André, do grupo Sal da Terra, lá de Garanhuns, cidade onde pastoreei pouco mais de 5 anos. E Marcos André diz que certa vez chegou numa casa, e aí, por curiosidade, perguntou ao dono da casa, puxou conversa, puxou assunto, e no meio da conversa perguntou: me diga uma coisa, quem é maior, Jesus ou o Padre Cícero? E aquele rapaz, com toda a convicção, disse: é o Padre Cícero. Por desconhecer quem é Jesus, por desconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que deu a sua vida para a nossa salvação. São pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem a Cristo. São pessoas que precisam de alguém que lhes leve a mensagem da palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes nunca leram a palavra de Deus. Há não muito tempo, uma jovem, aqui no Recife, entregou ao seu noivo de presente uma Bíblia. E ele então disse: isso aqui é que é então a Bíblia? Um jovem já formado, mas que nunca tinha pego numa Bíblia. Não poderia conhecer a Jesus Cristo. Tudo a respeito de Jesus está nesta palavra. E então é preciso que alguém lhes leve a mensagem do Evangelho. Seremos suas testemunhas se tivermos compaixão pelos perdidos, se tivermos envolvimento na obra missionária. Há uma música infantil, e termino mencionando esta música. Uma música infantil que fala sobre a obra missionária. E na linguagem infantil, essa música diz: posso ser um missionáriozinho ao falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. Nós podemos ser missionários ao falar de Cristo aos nossos companheiros de trabalho, de estudos, de vizinhança, de amizade, de família. Outra estrofe diz: não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que o Senhor mandou. Deus tem enviado pessoas têm ido, a obra missionária dos tempos modernos, como se diz, iniciada no século XIX, começou com alguém que foi desafiado a levar a mensagem para outro país. Um grupo de pessoas que se reunia para orar com um mapa sobre uma mesa e oravam pelos países que não tinham a mensagem do Evangelho.
até que o grupo foi tocado pelo Espírito de Deus, dizendo: alguém precisa ir. E quem é que deve ir? E as pessoas começaram a se conscientizar de que um membro daquele grupo é que deveria ir. E então entenderam que era fulano. E foi dito a essa pessoa: olha, nós estamos entendendo que você é que deve ir para pregar o Evangelho na China. E aquele homem então, depois de orar, voltou e disse: ok, eu desço ao poço e vocês sustentam as cordas. Eu vou e vocês dão suporte naquilo que seja necessário para que o trabalho seja feito. Deus tem chamado muitos que têm ido aos campos, em missões estaduais, nacionais, mundiais, mas nós somos aqueles que sustentam as cordas. Eu posso fornecer sustento aos outros que o Senhor mandou. E a última estrofe diz: hei de orar e trabalhar fielmente. Caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Orar, imprescindível. Trabalhar fielmente, fazer aquilo que está ao meu alcance, tanto compartilhando a mensagem, contribuindo, orando pelo sustento, apoiando aqueles que estão indo ao longe. E caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que estão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos nos colocar diante de Deus naquilo que Deus possa estar falando ao nosso coração. Em primeiro lugar, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, reconhecendo-o como nosso único Salvador e Senhor, aquele único que pôde assumir a morte em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, faça isso agora. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Diga para Jesus: sim, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Cristo veio para isso. Ele tem um propósito na nossa vida. Esse propósito inclui tudo aquilo que faz parte do nosso viver: profissão, família, responsabilidades, até mesmo lazer. Mas por trás de tudo isso, Ele tem um propósito infinitamente maior. Quer que a nossa vida tenha um alcance, muitas vezes, maior. Se você ainda não tinha, entregue a sua vida a Jesus. Faça isso agora, no seu lugar, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E a cada um que já recebeu a Jesus como Senhor, eu me importo. A compaixão que Jesus demonstrou pelas multidões tem contagiado o meu coração. Eu estou disposto a fazer um pouco mais do que aquilo que tenho feito. Eu estou disposto a levar a outros essa mensagem. Eu me importo. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por Jesus Cristo que veio para a nossa salvação, para perdão de pecados, levando Ele os nossos pecados sobre a cruz, podendo nos oferecer perdão, vida eterna, de graça, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor por nós, o Teu desejo de que pudéssemos estar contigo em todo o tempo, a partir daqui e na vida futura. Louvamos o Teu nome, Pai, glorificamos, louvado sejas pela salvação. E nesta hora, Pai, se alguém aqui ainda não tinha recebido a Jesus como Salvador, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração a necessidade dessa entrega.
e a riqueza que há na vida com teu Filho Jesus, com a presença do teu Espírito morando em nós, sendo nós assim templo do teu Santo Espírito. Fala a cada coração e Pai, dá-nos a visão da expansão do teu reino, a visão da proclamação desta mensagem àqueles que estão ao nosso alcance, de estarmos em oração por aqueles que conhecemos, mas que ainda não têm este conhecimento de Jesus Cristo, a nossa disposição de compartilhar-lhes a verdade do Evangelho, a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e que possamos estar fazendo também aquilo que for possível por aqueles que estão indo ao longe, tanto em oração, no sustento financeiro e também no apoio pessoal. Que, Senhor, possamos ser instrumentos teus também para esses que têm ido ao longe. E, Senhor, que no nosso viver, na nossa vida, possamos estar sendo testemunhas de teu Filho Jesus Cristo, que possamos estar cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Esta é a nossa oração, Pai. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, que possamos estar atentos à tua voz, investindo tempo em comunhão contigo, na leitura da tua palavra e com a disposição de aplicar no nosso viver a tua vontade. Leva-nos em paz aos nossos lares, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo, é o que suplicamos em nome de Jesus, amém, amém.